Bom, hoje nós vamos estudar sobre a transitividade verbal. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre a transitividade verbal, eu só queria lembrar vocês dos tipos de verbos que nós temos, que nós já estudamos isso. Que o verbo pode ser ou verbo de ligação ou verbo significativo, tá? Muito bem. A transitividade verbal, ela só vai acontecer com os verbos significativos, tá? Então, os verbos significativos, eles podem ser classificados como? Eles podem ser transitivos, tá? O que são os verbos transitivos? São aqueles verbos que vão pedir complemento, tá? Então, gente, quando a gente para a leitura da frase no verbo, a frase não fica completa. Ela vai te perguntar alguma coisa, então observem essa frase aí, ó. Eu não entendi a pergunta. Qual é o verbo? Entendi. Tá vendo? Se você para aqui, ó, a gente coloca uma barrinha nele. Eu não entendi. O que você pergunta? Entendeu? O quê? O quê? Aí eu tenho que responder o que eu não entendi. A pergunta. Então, a pergunta é complemento desse verbo. Então, esse verbo vai ser transitivo, tá? Então, a transitividade do verbo é se o verbo vai pedir complemento ou não. A transitividade do verbo é se os verbos significativos vão pedir complemento ou não, tá? Então, transitivo é aquele que pede complemento, ok? Muito bem. E aí, o que vem a ser os intransitivos? Gente, queria chamar a atenção de vocês para esse in antes aqui, ó. Esse in. Esse in, antes de uma palavra que já existe, antes de uma palavra primitiva, ele tem valor negativo, tá? Então, é não alguma coisa. Então, se o transitivo pede complemento, o que vai ser o intransitivo? Não pede complemento. Tá vendo? Então, o intransitivo não pede complemento. Então, o que vai acontecer? Quando a gente parar a frase no verbo, a frase vai estar completa, ela não vai pedir complemento. Olha aqui, o carro parou. Pronto, você entendeu que ele parou, tá? Muito bem. Continuando. Em relação aos verbos transitivos, transitivos são aqueles que pedem complemento. Em relação aos verbos transitivos, eles vão poder ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, que é o que nós chamamos de bitransitivo, tá? Então vamos ver, vamos olhar com atenção agora cada um deles. Então vamos lá. Transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Então, lembrando, transitivo é que pede complemento. Então, o que vai ser o transitivo direto? Vai ser aquele que vai pedir um complemento sem preposição. Olha lá, ó. Pede o complemento sem preposição. Esse complemento é o objeto. Se é transitivo direto, vai pedir um objeto direto, tá? Então, vamos ver o que é isso. Olha aqui. Vamos focar aqui nesse exemplo. Eu percebi o problema. Eu percebi o verbo, percebi. Parei aqui. Eu percebi. Tá completo? Não. Quem percebe, percebe alguma coisa. Então, percebeu o quê? O problema. Tá? Então, observem que esse complemento aqui, ele tá ligado diretamente ao verbo. Não tem a preposição aqui. Muito bem, gente. A preposição, vou dar uma dica para vocês. A preposição, nós já estudamos a preposição, tá? Mas vou retomar. A preposição é aquela palavrinha que ela é exigida pelo termo anterior, tá? Então, se tivesse preposição, ia aparecer na pergunta e na resposta.
Aí você vai falar para mim assim, ó, Tanuzi, então é preposição, ó, porque o apareceu aqui e aqui. Não, não é preposição. O gente, nunca é preposição. Então, para a gente saber se é proposição, vamos substituir essa palavra problema por outra feminina. Eu percebi a situação. Tá vendo? O não vai aparecer aqui. Eu percebi a situação. Tá vendo? O não aparece. O só apareceu aqui porque esse o acompanha uma palavra masculina, ok? Então, repito, o nunca é preposição. Então, esse verbo é transitivo direto e esse complemento aqui, ele é o objeto direto, tá? Complemento é a mesma coisa que objeto, ok? Vamos no objeto, vamos no transitivo indireto. Então, vamos lá. Se o transitivo direto é aquele que está ligado diretamente ao verbo, o transitivo indireto, ele não vai estar ligado diretamente. Então, ele vai ter uma preposição no meio. Então, o transitivo indireto, gente, é aquele que pede complemento. Então, olha lá, ó, olha lá. Transitivo direto pede complemento com preposição, que vai ser o objeto indireto. O objeto é o complemento. Ele vai ser direto se for transitivo direto e indireto se for transitivo indireto, tá? Então, olhem o exemplo que eu coloquei aqui. Olha lá. Ele respondeu, a gente para aqui. Respondeu a quem? Ao pai. Olha aqui, ó. A quem? Ao pai. Então, olha aqui, gente, ele tá ligado indiretamente por quê? Porque tem a preposição aqui no meio, ó. Tá? Então, isso aqui vai ser o objeto indireto, ok? Outro exemplo. Olha aí. Eu necessito de atenção. Eu necessito de quê? De atenção. Olha a preposição aqui, ó. Então, esses complementos aqui são os objetos indiretos, ok? Muito bem. Aí, o que vai ser o verbo bitransitivo? Transitivo direto e indireto. O que é isso, gente? Vamos pela lógica. É aquele que pede um complemento com e sem preposição. Olha lá, ó. Pede complemento com e sem preposição. Então, esse complemento ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Olhem o exemplo que eu coloquei para vocês. O aluno pediu. Pediu o quê? O livro. Não tem preposição. Reforça aqui. O não é preposição. Nunca, 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 nunca. O livro. A quem? Ao diretor. Olha a preposição aqui, ó. Olha a preposição aqui, ó. Ao diretor. Tá vendo? Então, eu tenho aqui um objeto direto e um objeto indireto. Tá legal? Tá? Então, ele vai ser bitransitivo. O que é bitransitivo? É que é transitivo direto e indireto. Tá bom? Muito bem. Aí, eu coloquei em destaque aqui para você, ó. Complemento verbal é igual ao objeto. Complemento verbal é a mesma coisa que objeto. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula sobre transitividade verbal. Tá bom? Abraços. Tchau, tchau.